Imagine cada capítulo da Bíblia ganhando vida diante dos seus olhos, onde histórias de fé, dor e redenção são contadas de forma profunda, como você nunca viu antes. Aqui, cada episódio revela como Deus age até nas escolhas mais simples e transforma vidas para sempre. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde cada narrativa é um convite para descobrir que o plano de Deus não está apenas nas grandes vitórias, mas também nos pequenos gestos. No capítulo anterior, vimos a força bruta de Sansão desmoronar diante de suas paixões descontroladas. A força sem domínio tornou-se fraqueza disfarçada. Agora, em um contraste impactante, somos levados a uma história onde não há força física, mas sim um poder silencioso, a fidelidade. A jornada de Ruth começa não com batalhas, mas com perdas. Não com conquistas, mas com escolhas feitas em meio às cinzas da dor. Estamos no tempo dos juízes, um período sombrio e instável, em que, como descreve o texto bíblico, cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. O povo de Israel vive entre altos e baixos espirituais, oscilando entre a obediência e a desobediência, colhendo as consequências de seus atos. Em meio a esse cenário, uma fome atinge Belém, ironicamente chamada de Casa do Pão. E uma família israelita decide deixar sua terra em busca de sobrevivência. Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos partem para os campos de Moabe, uma terra estrangeira com uma história de conflito com Israel. Essa decisão, aparentemente prática, desencadeia uma série de acontecimentos que vão transformar vidas e moldar gerações. Você já se perguntou quantas escolhas que parecem apenas de sobrevivência podem ser, na verdade, o início de um mover divino? Em Moabe, a família começa a reconstruir sua vida. Os filhos de Noemi se casam com mulheres moabitas, Orfa e Ruth. Por um breve tempo, a paz. Mas a tragédia chega sem aviso. Primeiro, Elimeleque morre. Depois, seus 2 filhos também falecem. Em pouco tempo, Noemi perde tudo: marido, filhos, esperança. 3 viúvas em uma terra estrangeira, sem herança, sem sustento, sem futuro aparente. O nome Noemi, que significa agradável, começa a soar como ironia diante de tanto sofrimento. Ela decide voltar para Belém, ao ouvir que o Senhor visitou seu povo e que havia pão novamente na terra. E é nesse momento de dor profunda que surgem decisões que mudam destinos. Você já sentiu como se tudo estivesse perdido, como se a vida estivesse desmoronando ao seu redor? É nesse tipo de cenário que Deus começa a agir de forma silenciosa e transformadora. No caminho de volta, Noemi tenta convencer suas noras a retornarem às suas famílias em Moabe. Ela não tem nada a oferecer. Nenhuma promessa de segurança, nenhum futuro garantido. Ela está amargurada, convencida de que a mão do Senhor se voltou contra ela. Orfa chora, beija a sogra e volta para casa. Ruth, no entanto, faz algo que muda toda a história. Em uma das declarações mais lindas da Bíblia, ela diz: "Não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. Teu povo será o meu povo e teu Deus será o meu Deus." Ruth escolhe fidelidade em vez de conforto, amor em vez de autopreservação, fé em vez de lógica. Ela não apenas se apega a Noemi, ela se apega ao Deus de Noemi. Que tipo de fé é essa, que nos faz abandonar tudo para seguir alguém a quem amamos mesmo sem promessas? Será que hoje, em meio às nossas crises, ainda somos capazes de escolher como Ruth? Essa escolha de Ruth é mais do que lealdade familiar. É uma entrega espiritual. Uma moabita, descendente de um povo visto com desconfiança por Israel, decide seguir o Deus de Israel. É um gesto silencioso, mas de consequências eternas.
Ao decidir caminhar com Noemi, Ruth também está se colocando debaixo da aliança do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E sem perceber, ela está sendo inserida na história da redenção. Pense nisso. Quantas vezes Deus está escrevendo capítulos grandiosos a partir das nossas decisões mais difíceis? Quantas vezes, quando tudo parece perdido, na verdade estamos no início de um novo começo? Você já viveu algo assim, um momento em que parecia que tudo tinha acabado, mas que depois você entendeu que era apenas o início de algo maior? A chegada das duas viúvas em Belém é marcada por espanto e comoção. As mulheres da cidade mal reconhecem Noemi, tamanha era sua dor. Ela mesma diz: "Não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga." Noemi acredita que Deus a feriu, que sua história terminou. Mas o céu está apenas começando a virar a página. E Ruth, uma estrangeira desconhecida, carregando o peso da sua escolha, dá os primeiros passos rumo à colheita do que plantou com sua fidelidade. Você acredita que até os dias de escassez podem conter as sementes da sua maior colheita? Belém estava em colheita. Os campos voltavam a dar fruto depois da fome que assolara a terra. Mas para Noemi e Ruth, a abundância ainda era uma promessa distante. Elas chegaram com as mãos vazias, sem provisão, sem herança, sem qualquer segurança além da fé. Noemi, ainda mergulhada em sua amargura, mal consegue enxergar o futuro. Já Ruth, mesmo sendo estrangeira e viúva, se dispõe a agir. Ela decide trabalhar, não por obrigação, mas por amor. Ao pedir permissão para ir respigar espigas que caíssem no campo de algum homem que a permitisse, Ruth não sabia. Mas estava prestes a entrar num território onde o céu já havia preparado um encontro. A prática de respigar era um direito concedido pela lei de Moisés aos pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Era um sistema de justiça social embutido na própria colheita. Mas mesmo sendo um direito, ainda exigia coragem, esforço e humildade. Ruth vai aos campos como alguém que não exige, mas confia. Ela caminha entre os trabalhadores, silenciosa, recolhendo o que sobrava. E é ali, entre restos e poeira, que ela encontra o olhar de alguém que mudaria sua história. Boaz, o dono do campo, observa aquela mulher estrangeira trabalhando com dedicação. Ele não a ignora, nem a trata com desdém. Pelo contrário, pergunta quem é ela. E ao ouvir de seus servos o que Ruth havia feito por Noemi, sua atitude muda completamente. Boaz não apenas reconhece Ruth, ele a honra. Aproxima-se dela com palavras de encorajamento, deseja-lhe proteção divina e lhe concede liberdade para colher entre as espigas como se fosse uma das ceifeiras. Ele vai além, ordena que seus empregados deixem espigas caírem de propósito para que ela recolha com facilidade. Boaz se torna um instrumento de provisão graciosa, sem saber que está participando de um plano muito maior do que seus olhos podem ver. E Ruth, ao voltar para casa com a abundância do que colheu, não leva apenas alimento, leva esperança. A mulher que havia dito se chamar Mara começa a vislumbrar que talvez Deus ainda estivesse cuidando de tudo. Você já viveu momentos assim, quando no meio da dificuldade, pequenos gestos reacenderam sua fé? A reação de Noemi é imediata. Ao ver a quantidade de cevada que Ruth havia trazido, pergunta de onde ela havia colhido. Ao ouvir o nome de Boaz, algo desperta em seu coração. Boaz era um parente próximo de Elimeleque, seu falecido marido, alguém com direito legal de resgatar a propriedade e dar continuidade ao nome da família. É nesse ponto que o texto bíblico começa a revelar algo profundo. O que parecia coincidência, na verdade, era providência. O Deus que parecia ausente, silencioso, distante, estava trabalhando nos bastidores, conduzindo pés cansados para campos exatos, cruzando caminhos, movendo corações. Você crê que Deus ainda faz isso hoje?
que mesmo quando tudo parece ao acaso, ele está conduzindo cada detalhe com propósito. Ruth continua indo aos campos de Boaz até o final da colheita. Dia após dia, ela trabalha, respeita, se submete, sem exigir nada. Ela não força sua história, não tenta manipular o destino, apenas permanece fiel, dia após dia. Esse é o poder das escolhas silenciosas. Não há sinais grandiosos, não há milagres estrondosos, mas há um processo. E nesse processo, o caráter de Ruth vai sendo revelado. Uma mulher de honra, coragem, humildade e lealdade. E Boaz vai percebendo isso. O respeito vira admiração, a admiração se transforma em cuidado, e o cuidado em algo mais profundo. Deus está escrevendo uma história de redenção, não apenas com gestos heróicos, mas com perseverança diária. Será que não é exatamente assim que os milagres também acontecem conosco, devagar, silenciosamente, mas com direção divina? O coração de Noemi também começa a mudar. A mulher que antes desejava ser chamada de Mara, agora começa a planejar novamente. Ela percebe que talvez Deus ainda esteja escrevendo sua história e que talvez Ruth tenha sido enviada não apenas como uma nora fiel, mas como parte da restauração. É interessante notar que, embora Ruth seja a protagonista, Noemi está sendo curada junto com ela. A fidelidade de uma influencia a restauração da outra. E isso nos ensina algo poderoso. Nossas decisões de fé não afetam apenas a nós mesmos. Elas alcançam quem está ao nosso redor. Quantas pessoas foram sustentadas, emocional ou espiritualmente, por causa da sua perseverança silenciosa? O que começou com fome, luto e perda, agora floresce em formas inesperadas. Ruth segue firme, colhendo mais do que espigas. Ela está colhendo os frutos da obediência silenciosa e da lealdade incondicional. E Boaz, sem saber, torna-se uma peça fundamental no plano eterno de Deus. A conexão entre os dois cresce de forma pura e respeitosa, enquanto Noemi, que antes se via esquecida, começa a reconhecer os rastros da graça divina em sua jornada. O céu continua escrevendo com linhas de humildade e fé aquilo que os homens jamais poderiam prever. E enquanto a colheita avança, o coração de 3 pessoas vai sendo colhido por algo muito maior do que provisão. O toque invisível de um Deus que transforma crises em promessas e perdas em propósitos. O tempo da colheita havia chegado ao fim, mas algo ainda amadurecia no coração de Noemi. Ela, que um dia pensou que a vida lhe havia tirado tudo, agora começa a enxergar que talvez Deus estivesse, pouco a pouco, lhe devolvendo mais do que imaginava. A generosidade de Boaz, a dedicação de Ruth e os sorrisos que voltavam ao rosto dela não eram apenas coincidência, eram sinais. Era como se a amargura estivesse perdendo espaço para a esperança. E então, Noemi decide agir. Ela não quer apenas sobreviver. Ela quer restaurar o nome da família, garantir um futuro para Ruth e honrar o legado de Elimeleque. Sua dor, agora convertida em sabedoria, a leva a traçar um plano ousado. Noemi orienta Ruth a se banhar, perfumar-se e vestir suas melhores roupas. Não se trata de sedução, mas de honra. Ela está enviando Ruth como uma mulher digna, não como uma pedinte. O plano é delicado. Ruth deveria ir à eira onde Boaz estaria separando os grãos após o trabalho, esperar até que ele dormisse e então deitar-se aos seus pés. Esse gesto, tão estranho aos nossos olhos modernos, era um símbolo cultural de pedido de proteção e, no contexto deles, um pedido de resgate. Era como dizer: estou sob sua responsabilidade. Se quiser, me redima. Esse ato exigia coragem extrema. Ruth era moabita, mulher, viúva e pobre. Tudo estava contra ela, mas mais uma vez, ela escolhe obedecer. Você já teve que dar um passo de fé quando tudo em você gritava para ficar onde estava? A cena na eira é carregada de tensão e reverência. Boaz, após comer e beber,
repousa junto à colheita. Era comum que os donos dos campos dormissem ali para proteger os grãos. Ruth espera, silenciosa. O frio da madrugada contrasta com o calor de sua decisão. No momento certo, ela se aproxima e deita-se aos pés de Boaz. No meio da noite, ele acorda assustado e pergunta quem está ali. Ruth responde com mansidão: "Sou tua serva. Estende tua capa sobre mim, pois és resgatador." Que cena poderosa! Uma mulher quebrada pela vida, mas firme em sua fé, se humilha e faz um pedido que carrega esperança, dignidade e amor. Ela não exige, ela se oferece, ela não manipula, ela confia. E Boaz, homem justo, reage com nobreza. Ele se mostra tocado, não apenas pela beleza do gesto, mas pela integridade de Ruth, e promete: fará o que for necessário. Mas há um obstáculo. Havia um outro parente mais próximo, que legalmente teria o primeiro direito de redimir a propriedade e casar-se com Ruth. Boaz poderia ter ignorado isso, poderia ter agido por impulso, mas escolhe a honra. Ele decide resolver tudo da maneira correta, publicamente, respeitando a lei e os princípios do povo de Deus. Antes de qualquer passo, ele protege a reputação de Ruth. Pede que ela fique ali até o amanhecer, mas sem que ninguém a veja. E antes de ela partir, Boaz ainda lhe dá 6 medidas de cevada, um símbolo de cuidado e provisão, e a envia de volta para casa. Você já se deu conta de como a verdadeira honra não grita, mas se expressa em gestos discretos e profundos? O mundo pode não valorizar isso hoje, mas Deus ainda honra quem age com verdade e integridade. Ao chegar em casa, Ruth relata tudo a Noemi, que agora já enxerga claramente os caminhos do Senhor. Ela diz: "Espera, minha filha, até saberes como se resolverá este caso, porque aquele homem não descansará enquanto não o concluir." Noemi conhecia o caráter de Boaz. Ela sabia que um homem de Deus não foge das responsabilidades. E esse é mais um ponto que ecoa forte até os dias de hoje. Quando colocamos nossos planos, nossos medos e nossa vulnerabilidade nas mãos certas, nas mãos de Deus e de pessoas íntegras, podemos descansar. Nem sempre a resposta vem imediatamente, mas há uma paz que nasce da certeza de que estamos sob cuidado. Você tem conseguido descansar em Deus, mesmo quando não tem todas as respostas? Esse momento marca uma transição profunda na história. Não há mais dúvidas sobre as intenções de Boaz. Ruth não é mais apenas uma estrangeira colhendo sobras. Ela agora é reconhecida, valorizada, amada. E mais do que isso, ela está no centro de um propósito eterno. Deus está usando sua lealdade e coragem para iniciar um processo de redenção que irá muito além da sua própria vida. Quantas vezes buscamos milagres visíveis, enquanto o verdadeiro milagre está acontecendo no coração, onde a obediência vence o medo e a honra triunfa sobre o desespero? A história de Ruth nos convida a refletir. Até onde estamos dispostos a ir se soubéssemos que Deus já preparou o caminho? Boaz, como prometera, não descansou. Na manhã seguinte, ele se dirigiu ao portão da cidade, o local onde se resolviam as questões legais e onde as autoridades se reuniam como testemunhas. Ali, ele encontra o parente que tinha o direito de resgatar a propriedade de Elimeleque e propõe o acordo com transparência. Primeiro, menciona apenas a terra que Noemi estava vendendo, e o homem prontamente se mostra interessado. Mas Boaz então acrescenta o detalhe que mudaria tudo. Ao adquirir a terra, ele também deveria tomar Ruth como esposa para manter o nome do falecido sobre a herança. Ao ouvir isso, o outro resgatador recua, dizendo que isso poderia prejudicar sua própria herança. Ele desiste do direito e publicamente o transfere para Boaz, selando o acordo com um gesto simbólico: tirar a sandália e entregar como testemunho. Diante das autoridades e do povo, Boaz declara: "Compro da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e tomo Ruth por mulher."
A redenção está concluída. Esse momento carrega um simbolismo profundo. Boaz age como um redentor, um Goel, aquele que assume a dívida de outro, que restitui, que restaura o que foi perdido. Ele não é apenas um homem apaixonado, ele é uma figura profética, um prenúncio do Redentor que viria séculos depois, Jesus Cristo. Assim como Boaz assumiu o risco, pagou o preço e honrou a viúva estrangeira, Cristo também pagou o nosso preço, assumiu nossa vergonha e nos resgatou. Ruth, antes uma viúva moabita sem nome nem herança, agora se torna esposa de um homem justo, participante de um legado que mudaria o curso da humanidade. Você já pensou em como Deus transforma a identidade de quem se entrega a Ele? Já percebeu que até o passado mais rejeitado pode ser usado para cumprir promessas eternas? O casamento de Boaz e Ruth não é apenas o fechamento de uma história de amor. É o início de uma nova genealogia. Ruth engravida e dá à luz um filho chamado Obed. Esse menino é colocado no colo de Noemi, e as mulheres da cidade dizem: Noemi tem um filho, como se a vida lhe fosse restaurada. A avó, que se dizia amarga, agora embala a esperança. Obed seria o pai de Jessé, e Jessé o pai de Davi, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. E mais do que isso, da linhagem de Davi viria Jesus, o Messias. É inacreditável como um ato de fidelidade silenciosa numa estrada de volta a Belém se transforma na raiz de uma salvação que alcançaria o mundo. Que mistério glorioso é esse, em que Deus escolhe costurar a eternidade com os fios de decisões feitas na dor. Quantas vezes desprezamos os recomeços sem perceber que eles podem ser o solo fértil dos maiores milagres? O que parecia apenas uma história de sofrimento e sobrevivência tornou-se uma narrativa de redenção e glória. Ruth não era israelita, não fazia parte da promessa, mas por meio da fé e da fidelidade, ela foi enxertada na aliança. Isso nos ensina que Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Ele não se limita às origens, às tradições ou aos títulos. Ele olha o interior. Ruth se tornou símbolo de lealdade, coragem e redenção. Sua história continua ecoando como um lembrete de que, mesmo em tempos de crise, escolhas feitas com fé constroem legados que atravessam gerações. E você? Está construindo com seus atos diários algo que o céu poderá usar? Suas escolhas têm sido conduzidas pela dor ou pela esperança? Pense nisso. Se Ruth tivesse voltado para Moabe, como Orfa fez, seu nome teria se perdido na história. Mas ela escolheu amar, seguir, permanecer, escolheu servir, mesmo sem ver a colheita. E por isso, seu nome foi eternizado. A moral dessa história é clara. Não subestime a fidelidade nos dias difíceis. O que você planta hoje com lágrimas pode ser o que Deus usará amanhã para alimentar multidões. Não despreze suas escolhas silenciosas, porque é no silêncio da obediência que Deus faz mais barulho na eternidade. Ruth nos ensina que a verdadeira nobreza não está no sangue, mas na fé, e que um coração leal é terreno fértil para promessas divinas. O céu nunca despreza quem decide amar em tempos de crise. Continue nos acompanhando no próximo capítulo. O clamor por um rei. Veremos que o tempo dos juízes está chegando ao fim. Mas o silêncio de Deus ainda paira sobre Israel. Em meio à decadência espiritual e à corrupção dos sacerdotes, uma mulher estéril clama com lágrimas, e desse clamor nasce um menino que ouvirá a voz de Deus. Samuel crescerá entre sombras, mas será a luz que prepara o caminho para uma nova era. O povo não quer mais viver pela fé, quer um rei como as outras nações. O pedido parece humano, mas carrega implicações profundas. Será esse o plano de Deus? Ou uma rebelião contra a sua liderança? Você está pronto para ver o que acontece quando o céu responde ao clamor de um povo que já não sabe mais esperar? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo.
Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.